item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de noções de sistema operacional. Foi solicitado a Paulo criptografar um pendrive que contém arquivos sensíveis no sistema operacional Windows 10, de modo a proteger os dados desse dispositivo contra ameaças de roubo. Nessa situação, uma das formas de atender a essa solicitação é, por exemplo, utilizar criptografia de unidades de disco BitLocker, um recurso de proteção de dados nesse sistema operacional. E aí, pessoal, lendo atentamente a questão, será que está certo ou errado? Será que o Windows 10 tem mesmo esse recurso que ele chama aí de BitLocker? E mais, será que dentro do Windows 10, além de ter esse recurso BitLocker, será que ele serve para criptografia de dados, como a questão sugere? Então vamos lá, acompanha comigo passo a passo agora. Quando a gente fala sobre o Windows 10, o Windows 10 tem um recurso chamado BitLocker, que é um recurso reconhecidamente para proteção de dados em unidades de armazenamento. E por que ele protege os dados em uma unidade de armazenamento? Porque ele é para proteger dados criptografando as unidades de armazenamento que estão no meu computador e ajudando, como diz ali o texto, a evitar essa exposição dos dados a algum mal intencionado que venha tentar roubar os meus dados. Sempre lembrando que o objetivo de criptografar dados é garantir a confidencialidade e o sigilo daquela informação. Então, se eu tenho uma unidade de armazenamento que não está criptografada, pode ser que um dia alguém venha roubar. Imagina um dia alguém leva o meu computador, eu sofro um assalto e leva o meu laptop. Vamos tentar imaginar isso. E aí os dados estão lá sem nenhum tipo de criptografia. Quer dizer que a pessoa, além de ter levado o meu próprio computador, agora pode acessar os dados que estão na minha unidade. Agora, se eu usei esse recurso de proteção chamado BitLocker, que tem lá no meu Windows 10, eu consigo criptografar as unidades de armazenamento justamente para evitar a exposição desses dados a um possível roubo de dados por pessoas mal intencionadas ou não autorizadas. Bem, mas a princípio o BitLocker é para criptografar as unidades de disco rígido que eu tenho aqui conectadas ao meu computador. No entanto, a Microsoft incorporou no Windows um outro recurso que nós também chamamos de BitLocker. Ele não deixa de ser BitLocker, mas é especificamente chamado de BitLocker to Go, que é para criptografar as unidades de disco BitLocker em unidades de dados removíveis. Então observa, o BitLocker to Go, que também é BitLocker, então pode ser chamado simplesmente de BitLocker, é uma outra variação, que permite também a criptografia de unidades removíveis, como por exemplo, unidades flash USB. O que é uma unidade flash USB? É um pendrive, porque um pendrive é um dispositivo de memória flash que usa conexão USB. Ou esses cartões de memória que temos associados a câmeras digitais, ou que podemos colocar no nosso próprio computador, unidades de disco rígido externo, o famoso disco rígido externo, também pode ser criptografado através do sistema BitLocker to Go. E ainda outras unidades que estejam formatadas com sistemas de arquivos que o Windows utiliza, como o NTFS, o FAT32, o exFAT, o FAT16 aí já bem antigo, mas mesmo assim permite criptografia nesse sistema de arquivos também. Então, basicamente, BitLocker ou BitLocker to Go são recursos para criptografar unidades de armazenamento de dados e proteger os dados do usuário para evitar, como ele diz ali, exposição ou roubo de dados, certo? Voltando à questão, então quando ele cita ali, foi solicitado a Paulo criptografar um pendrive que contém arquivos sensíveis do sistema operacional Windows 10, de modo a proteger os dados desse dispositivo contra ameaças de roubo. Quer dizer, ele quer deixar os dados lá dentro do pendrive criptografados, já prevendo um possível roubo, mas para que as pessoas não saibam daquela informação para garantir o seu sigilo, a sua confidencialidade. Nessa situação, uma das formas de atender a essa solicitação é, por exemplo, utilizar a criptografia de unidade de disco BitLocker. Perfeito, pode-se usar o padrão BitLocker ou o BitLocker to Go, um recurso de proteção de dados nesse sistema operacional. Então está certíssimo aqui, pessoal, essa avaliação do CESP. Agora, muita gente pode perguntar, professor, mas não teria que estar escrito BitLocker to Go, já que ele fala de pendrive, que é unidade removível? Não precisa, porque o BitLocker to Go é um sistema BitLocker também. BitLocker é o termo genérico, tanto para o BitLocker tradicional, de unidades internas, como também para BitLocker to Go, que é para dispositivos removíveis. Então,
citou BitLocker, é o sistema de criptografia de unidades, sejam elas internas ou externas, que nós temos dentro do Windows. Por isso, certíssima essa questão e também bem interessante aí sobre o assunto, né? Beleza, pessoal.